galera, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou falar para vocês do livro A Metamorfose de Franz Kafka. Esse, sem dúvida, foi um dos livros mais interessantes e mais asquerosos que eu já li. Ele não é considerado um romance e também não é considerado um conto. Ele está no gênero intermediário, que é chamado de novela. Então ele não é tão curto como um conto e nem tão longo quanto um romance. Ou seja, é um livro que dá para se ler em um dia. Esse livro, gente, ele foge um pouco das estruturas que a gente está acostumado a ter nos livros. Geralmente os livros eles começam com uma situação inicial, aí a gente tem alguns conflitos, depois parte para o clímax, que é aquele momento de maior tensão na narrativa, e finaliza com desfecho. Nesse caso, o autor ele decidiu contar a história já pelo clímax, ou seja, já no ponto onde a angústia do personagem está mais presente. Então, logo na primeira página, a gente conhece o Gregor Samsa, que ele é um caixeiro viajante que foi dormir e acordou transformado num inseto gigante. Esse inseto não fica muito claro no livro, alguns dizem ser uma barata gigante, outros dizem ser um inseto definido, mas enfim, ele acordou como se fosse um inseto gigante. Então o autor ele acaba descrevendo essas angústias do personagem no primeiro momento, mas ele conta isso com muita naturalidade, como se as pessoas pudessem dormir e acordar transformadas em inseto, fosse a coisa mais normal do mundo. Então eu acho que essa frieza que o autor traz nas palavras, eu acho que traz um estranhamento muito maior para quem está lendo esse livro. Mas enfim, o Gregor Samsa, a gente acaba descobrindo que ele mora com o pai e com a irmã, e ele é um caixeiro viajante que está pagando uma dívida imensa do pai e da irmã, está sustentando a família, ele é o provedor, mas assim que ele acorda transformado num inseto, o primeiro impulso dele é saber como que ele levanta da cama para poder ir trabalhar. Então, em nenhum momento ele está preocupado na transformação física que veio sobre ele, mas sim como que ele chega no trabalho, como é que ele vai sustentar a família, como que ele vai seguir adiante. Quando ele finalmente consegue, né, gente, descer da cama, porque imagina, um inseto gigante deitado na cama ali, ia ser muito difícil ele se locomover. Então, quando ele finalmente consegue descer da cama e chegar até a família dele, eles levam um susto, eles têm nojo, eles têm repulsa, tem até um pouco de ódio de ver o Gregor Samsa naquele formato, naquela situação. E a primeira coisa que eles pensam é: como que a gente vai sobreviver sem o Gregor? O que a gente vai fazer com ele? Né? Ele se tornou um peso para nossa família, ninguém pode ver ele dessa forma. Então a gente tem essa relação invertida, porque antes, quando o Gregor ele conseguia trabalhar, conseguia prover o sustento, conseguia alimentar, né, o pai e a irmã, ele era super bem visto dentro de casa, eles queriam ele muito bem. Mas a partir do momento que ele foi atingido por isso, por se transformar este inseto gigante, ele deixou de ser importante para a família. Então a gente tem uma relação bem fria e bem estreita do Gregor com a família. Tem alguns momentos que a gente percebe realmente essa repulsa, esse ódio. Até mesmo o chefe do Gregor, quando ele conseguiu conversar com ele, acabou sendo demitido, porque ele não aceitou esse novo formato que ele estava ali presente. E alguns dizem, gente, que a gente pode até pensar nesse livro, né? O Franz Kafka, ele era um autor muito crítico para a época dele, então pode ser uma metáfora para muitas coisas, esse livro da Metamorfose. A gente pode pensar como uma metáfora, por exemplo, para a própria velhice, né? Então a pessoa, ela proveu a vida inteira como o Gregor Samsa, mas de repente ela foi envelhecendo, foi perdendo as forças, foi se tornando inútil para a sociedade, e por causa disso a família acabou se distanciando dessa pessoa. Ou então a gente pode pensar, por exemplo, em uma deficiência física, né? Então às vezes a pessoa era super ativa, tinha muitos compromissos, o trabalho que ela exercia necessitava exatamente disso, mas por algum motivo ela teve algum tipo de acidente, teve algum tipo de invalidez, ou realmente ficou naquele estado vegetativo que os médicos chamam quando a pessoa ela só tem apenas a mente funcionando, né? Ela perde totalmente os movimentos do corpo, fica deitada numa cama. Então muitos associam a esse livro do Franz Kafka a isso, né?
essa questão da pessoa ir se tornando inútil ao longo do tempo, né, por várias questões aí que podem acometer essa pessoa, e a família abandonar, a sociedade rejeitar. É uma crítica literalmente para o século 20 e 21, né, principalmente quando o trabalho se tornou uma coisa até de dignidade. Então a gente vê o Gregor Samsa perdendo a dignidade, né, para aquela época, pelo fato de ele não conseguir mais ser o provedor, ele não conseguir mais sustentar essa família que dependia dele, e também não conseguir manter o trabalho, né, que era é considerado até hoje, a gente pode considerar o trabalho como um ato de dignidade, né? Você ter um trabalho é você ser uma pessoa digna, é você ser uma pessoa útil para a sociedade. Então, quando até o próprio desempregado, né, quando perde o emprego, não está conseguindo arrumar um emprego, de repente ele é visto pela sociedade de uma outra forma. Então, a gente pode associar esse livro, né, da Metamorfose com várias situações, com vários problemas sociais que a gente encontra hoje. Então, apesar de ser um livro baseado na literatura, um pouco mais antigo, ainda tem aplicação para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, que a gente pode interpretar e reler ele de várias formas diferentes. Eu sempre gosto de falar isso, que a literatura não tem uma leitura única do texto, né? Então, a gente, quando está fazendo a leitura de um livro literário, a gente tem que levar em consideração o contexto da época, como que esse autor ele se portava na sociedade, se ele era mais ativista, se ele era mais crítico, se ele era mais romântico, por exemplo, né? Qual era o perfil desse autor, e a partir disso fazer um estudo de leituras possíveis dessa obra. Então, nesse da Metamorfose mesmo, como eu disse aqui nesse vídeo, a gente tem várias leituras possíveis. E é muito doloroso ver como que o Gregor Samsa, ele vai sofrendo preconceitos, ele vai se sentindo cada vez mais depressivo, cada vez mais inútil naquele mundo, naquele contexto ali. E eu acho que, como eu comentei antes, a forma de escrita do autor, esse tom mais frio, esse tom mais... é normal a pessoa se transformar num inseto, né? Não tem nada de anormal acontecendo aqui. Isso traz para a leitura um estranhamento, uma confusão, até mesmo para a gente que está fazendo essa leitura, porque como que eles se transformam em inseto? Como assim as pessoas se transformam em inseto? Então são perguntas que o leitor vai fazendo ao longo dessa leitura e que não necessariamente existe uma resposta para elas. E eu acho que foi uma das coisas mais difíceis de aceitar nesse livro, é o fato de não ter uma resposta para essa transformação do Gregor Samsa. Então o autor trata aquilo como sendo um processo normal na sociedade, as pessoas em uma determinada noite se transformarem em insetos, e a gente tem que lidar com isso ao longo do livro, e principalmente com a reação das pessoas ao serem se transformadas em insetos. Então, gente, assim, é uma leitura bem metafórica, não dá para ler esse livro do Franz Kafka ao pé da letra, linha por linha. A gente tem que tentar interpretar de uma forma mais simbólica o livro para poder fazer sentido, mas é uma leitura muito rápida, tá? Dá para fazer em um dia, assim, tipo, em uma sentada você lê esse livro. É uma linguagem muito simples, embora seja um livro de literatura, porque muita gente tem medo de ler livros literários por ter uma linguagem mais rebuscada, termos muito antigos, mas isso não acontece nessa leitura. Essa leitura ela é muito simples, ela é muito fluida, apesar de ser muito estranha e em vários momentos causar uma certa repulsa na gente pela forma como o autor descreve essa metamorfose que o protagonista está sofrendo, e principalmente a reação das pessoas em relação a essa transformação do nosso protagonista. Bom, gente, a resenha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, eu também sou escritora. Eu publiquei o meu primeiro suspense no ano de 2018 pela Amazon, A Morte Oferece um Drink, e em 2022 eu publiquei A Quarta Dama pela editora Flive. Vou deixar os links aqui embaixo caso vocês queiram também conhecer o meu trabalho. Então é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo!